traders, meu nome é Eric, agente de relacionamento aqui da Active Trades. Hoje, junto com vocês, vamos conhecer um pouco melhor a nossa própria tecnologia, o nosso home broker, a Active Trader, e eu vou-vos ensinar como mexer na plataforma, como fazer o setup do vosso gráfico, da vossa lista de mercados, dos instrumentos que vocês podem observar e todas as funcionalidades que esta plataforma oferece para vocês, claro, com a integração que nós temos da própria TradingView. Vamos então passar a explicação e logar aqui na nossa conta. Então, para nós fazermos acesso aqui à plataforma, precisamos de acessar ao site da Active Trades, ok? E fazer o login na nossa área do cliente. Clicamos aqui em login, vamos inserir o nosso e-mail. No caso, eu já tenho aqui o meu e-mail e a senha salvos, pré-salvos aqui. Vou fazer o login. Aqui é a minha área do cliente. Para eu ter acesso à minha conta Active Trader, eu vou aqui em gerenciar simulador de trading, ok? Que no caso é uma conta simulador que nós vamos estar a trabalhar no momento. Aqui eu vou ter as minhas contas ativas, portanto aqui é a minha Active Trader, eu vou clicar em abrir plataforma, automaticamente vai abrir a plataforma para mim, ou seja, já, como podem ver aqui, já carregou o gráfico e então vamos começar. Portanto, aqui numa primeira vista o que é que a gente pode ver? Basicamente aqui no lado esquerdo temos os instrumentos que nós queremos observar, aqui fica o nosso gráfico, basicamente aqui vamos expor os nossos gráficos. No canto superior direito temos o nosso saldo, o capital, o swap, o lucro, portanto essas informações de negociação que nós temos que é relacionado ao nosso capital. Aqui vamos ter as notificações, portanto todas as notificações que são enviadas pela Active Trades, ou seja, como podem ver aqui, os feriados que têm, portanto, quais vão ser os horários de negociação dos instrumentos que vão ser afetados pelo feriado. Vamos ter a expiração e os novos contratos dos nossos índices futuros, no caso, ou commodities também. Aqui também é o meu perfil, então vai dizer qual é o número da minha conta, a alavancagem da conta, a moeda e, portanto, as outras definições aqui que eu posso selecionar. Vamos começar então por aqui pelo menu. Portanto, aqui eu tenho as informações sobre a conta, aqui nos três tracinhos aqui. Vamos até com mais calma. Temos aqui as informações sobre a conta. Então, o número da conta, a alavancagem, a moeda e o capital da minha conta. Em depositar, se for uma conta real no caso, aqui deve aparecer então os métodos de depósito, os saques aqui também, que vai me direcionar para a área do cliente para eu efetuar um depósito ou um saque se eu quiser, a área do cliente, para eu voltar aqui à área do cliente onde eu inicialmente comecei. Definições, aqui é importante vocês até fazerem esse setup logo no início, quando vocês abrem a plataforma. Ou seja, nas definições eu vou aqui e vou ver negociação a um clique. Eu vou ativar a negociação com um clique na minha plataforma. Aqui eu vou, no caso, já ativei ela, tá? As notificações, eu vou selecionar as notificações que eu quero receber na minha plataforma, ou seja, notificações de negociação. Então, já está explicado até, seja notificado quando as suas ordens foram executadas, modificadas ou fechadas, ou etc. Portanto, toda a notificação que está e envolve a negociação vai ser recebida na plataforma como um notification se eu der aqui permissão para isso. Aqui, avisos importantes, receber notificações importantes sobre a conta de negociação, portanto, convém também estar ativo. Eventos de mercado, se vocês também quiserem receber algum tipo de eventos de mercado, notícias importantes que podem trazer alguma volatilidade para o instrumento que vocês negociam, também é algo que pode ser útil para os vossos investimentos, claro. Aqui temos em baixo a introdução de dados. Escolha o método preferido para os dados. Ou seja, vou colocar quando for abrir as minhas ordens, vou colocar em volume, ou seja, eu quero abrir, por exemplo, um lote de euro-dólar ou um lote de Nasdaq, ou vou colocar em money, ou seja, fundos, dinheiro. Ou seja, se eu vou colocar 50 euros ou 50 dólares investidos em Nasdaq, por exemplo, tá bom? Eu, propriamente, prefiro em lotes. Até porque se eu for saber as margens, eu sei as margens que eu preciso
para negociar um certo instrumento, eu preciso negociar em lotes porque é mais fácil para mim poder fazer esse manejamento de risco através dos lotes. Mas pronto, pode ser pelo valor também. O stop loss também, vocês podem colocar o stop loss tanto em pontos, pips, ou em preço também, ou lucros e perdas em dólar. No caso, vocês podem pré-selecionar aqui para que depois apareça na vossa plataforma essa definição. Normalmente isto aqui, quando vocês abrem a plataforma pela primeira vez, vem assim desta forma, o trailing stop progressivo e o pullback também. Então vocês podem ativar. Basicamente depois vamos também passar pela explicação destes dois instrumentos aqui. Eles vão, no caso, até tem uns tutoriais que vocês podem ver depois, a gente pode ver juntos. Aqui a aparência tem tanto o modo escuro como também o modo claro. Vamos até fazer um teste aqui. Se eu colocar, ela fica neste modo aqui. Eu propriamente prefiro mais trabalhar no modo escuro. Para mim é melhor para a observação do mercado e tudo mais. Portanto, vamos continuar aqui nas definições. Tem um formato também. Vocês podem escolher um outro tipo de formato. Ou seja, tem o clássico, né? Que é o clássico, é este aqui. E o outro formato é este aqui, que vocês podem ver que esta barra aqui ela se estende, vai ocultar um pouco dos instrumentos e aqui eu vou ter que fazer um scroll para cima ou para baixo para encontrar os instrumentos. Novamente, propriamente eu próprio prefiro o clássico, porque eu tenho um pouco mais eu consigo ver as minhas posições e eu consigo ver muito mais instrumentos aqui que eu adicionar. Desta forma, o que a gente já viu neste lado aqui, tem mais, portanto, sobre nós aqui, você consegue ler as informações sobre a Active Trades, aquilo que nós temos como seguros adicionais, a proteção de saldo, portanto, todas as informações que são relevantes para a nossa empresa. Comentários, pode deixar comentários aqui também, pode solicitar um pedido de ligação, pode entrar no nosso chat também 24 horas e aqui, claro, pode escolher a sua língua. Tem aqui as línguas disponíveis que você pode escolher e mudar a plataforma para essa língua. Nós vamos trabalhar claramente no idioma português. Então, vamos passar para esta parte do canto superior direito, que é do saldo. Aqui, se eu clicar em cima do saldo, vai-me aparecer aqui, como eu não tenho operações abertas no momento, vai aparecer a margem zero e o gráfico de Pisa basicamente cheio. Aqui, quando eu abrir uma operação, e depois nós vamos ver isso também na prática, a margem livre vai diminuir, a margem que eu abri as operações vai estar aqui, o que é que eu paguei para abrir as operações aqui em baixo, e o nível de margem, que é muito importante hoje em dia, que claramente não pode cair abaixo dos 50% para que não aconteça o encerramento das posições pelo nosso departamento de risco. Então, basicamente, aqui eu vou adicionar os instrumentos que eu quero visualizar, os que me interessam. Por exemplo, aqui já veio por default alguns instrumentos que foram adicionados. Eu não vou querer esses todos, por exemplo, o ouro eu vou manter. Este aqui, portanto, o ouro eu vou manter. Vou retirar aqueles que não me interessam muito, então basta o instrumento que eu quero retirar, clico com o botão direito do mouse em cima e vou selecionar remover da lista. Eu vou removendo assim aqueles que eu não quero visualizar neste momento, tá bom? Vamos então remover aqui, ok. Vou deixar o euro-dólar, a libra contra o ian eu vou remover também, ok. Vamos aqui remover. Ok, e aqui eu vou deixar estes três agora e vou começar a adicionar mais também. Então, para adicionar instrumentos, eu posso ir aqui e adicionar por aqui, mas aqui eu adiciono todas essas ações, tá? Então, aqui eu posso criar a minha lista, tá? Eu posso criar a minha lista. Basicamente, eu posso criar a minha lista e posso escolher uma lista pré-definida. Eu prefiro criar a minha lista. Aqui eu vou pesquisar pelo euro-dólar, que é o nome o tick do instrumento. Ou quero o Nasdaq, que é o Usatec. Aqui o Nasdaq, vou confirmar sempre. Quero o Gold. Quero o Gold também. Quero o Brent, que é o crude oil, ok? Quero o nosso querido BRA50, tanto o Cash Index como o futuro também,
tá? E se eu clicar nos dois, ele vai-me adicionar os dois. Neste momento o mercado está fechado, ainda não abriu o mercado. Vou também inserir o mini dólar, que é somente o futuro, no caso, tá? E vou também incluir o GER40, que é basicamente o DAX alemão. Aquilo que eu quiser trabalhar como gráfico, eu vou abrir aqui, vou espelhar aqui o gráfico. Neste momento está o euro-dólar, mas vamos pegar, por exemplo, o Nasdaq. Então, eu venho aqui, eu clico com o botão direito, eu venho aqui, clico com o botão direito do mouse e eu vou clicar em abrir gráfico. Aqui, como vocês podem ver, já abriu o gráfico para mim e aqui eu já posso trabalhar várias coisas aqui neste gráfico, tá bom? Vamos começar um pouco por fazer o setup da nossa plataforma. Como vocês podem ver, ela aqui vem com o nome do instrumento, vem com o preço aqui de compra, né, do instrumento, mas eu vou querer claramente colocar mais informações dentro deste gráfico para ser mais fácil a minha negociação, eu poder observar de uma forma melhor o gráfico e claramente tomar as melhores decisões para as minhas negociações. Então, tem várias coisas que pode-se fazer, tá? A primeira coisa, o que eu faço assim mais é fazer um pouco assim, botar o gráfico um pouco mais estreito e botar os preços desta forma, para eu poder visualizar assim uma imagem melhor daquilo que tem sido as últimas candles no mercado, neste caso nomeadamente o Nasdaq. Ok? Aqui, primeira coisa que eu faço, para mim é muito importante clicar aqui com o botão direito aqui ao lado, onde estão os preços, botão direito do mouse, e eu vou nas linhas. Eu quero ter as linhas de compra e de venda do instrumento. Eu quero ver os dois preços, tanto de entrada como de saída, ou seja, comprar ou vender. Aqui, para mim, é desnecessário estar sempre o Usatech aparecendo aqui. Eu já sei que é o Usatech que eu tenho aqui na minha plataforma. Então, basicamente, as legendas que ficam em cima das linhas, nas legendas, eu vou tirar o nome do símbolo do indicador, já desapareceu aqui, como vocês podem ver, e aqui nas legendas eu vou adicionar as legendas de compra e venda, ok? E aqui eu vou nas legendas novamente e vou retirar o último valor do símbolo. Então, como vocês podem ver, eu fiquei com os preços de venda e de compra no Nasdaq, tá? Então, assim, para mim já fica um pouco mais fácil observar se eu decidir fazer uma compra, qual é o preço que eu tenho, e se eu decidir fazer uma venda, qual é o preço que eu tenho. Fica muito mais fácil de se ver. O que vocês podem fazer também, clicar aqui em cima do gráfico, clicar em configurações. Aqui em configurações, vocês podem mexer com as linhas de preço, com as linhas do último preço, tá? Vocês podem mexer também com as linhas de compra e venda, ou seja, mexer no sentido de mudar as cores. Por exemplo, não gosto do azul e do vermelho. Quer dizer, do vermelho de venda eu até gosto, mas de compra eu prefiro mais o verde, tá? Então, vou aqui, vou clicar no verde e vou clicar em OK. Então já tenho a linha de compra verde e a linha de venda vermelho. Ok? Em relação às candles também, vocês podem também mudar estas candles, tá? Ao clicarem aqui no corpo, vocês conseguem mudar as candles. Por exemplo, eu quero a cor vermelha. Quero a cor vermelha aqui. Aliás, quero a cor verde aqui, isso mesmo, quero a cor verde. Um verde mais escuro. Até assim, e quero um vermelho mais acentuado. E eu vou deixar o gráfico desta forma. As candles de alta aparecem como verde e as candles de baixa aparecem com uma cor vermelha. Ok? Aqui vocês também podem fazer os contornos, no caso. O contorno ele pode ser da mesma cor que o corpo, que é a candle. O corpo seria a candle dentro e o contorno seria o que está aqui a contornar a própria candle. O pavio aqui são estas velinhas aqui em cima. Então, basicamente, eu posso mudar e botar mais ou menos a mesma cor que o meu próprio candle, né? Então, aqui eu vou colocar aquele vermelho mais acentuado também, como vocês podem ver, e já ficou com uma visualização bem diferente, bem mais ao meu gosto no caso, de visualizar o gráfico e de poder me orientar um pouco melhor naquilo que vão ser as tomadas da minha decisão na operação, tá bom? Bom, aqui no gráfico a gente já viu que podemos alargar,
comprimir um pouco, alargar aqui preço, comprimir um pouco também. Então aqui a gente pode jogar bem ágil, podemos jogar é bem dinâmico assim, bem simples de trabalhar. Aqui tem o nome do instrumento. Se eu clicar em cima, basicamente eu consigo adicionar outro instrumento, por exemplo, S&P 500. S&P 500, que é o USA 500 nas nossas plataformas, e eu consigo adicionar ele aqui, ok? Sem que ele seja adicionado na minha lista de instrumentos, tá? Aqui eu consigo mudar de um para o outro muito facilmente também, de gráfico. Vamos voltar para o USA Tech aqui, que é o nosso Nasdaq. Aqui no 1 minuto aqui, nós podemos escolher o time frame que a gente quer observar o mercado, ou seja, o instrumento. Temos 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos também. Temos agora as horas, que é 1 hora, 4 horas, os dias, 1 dia, 1 semana e 1 mês, ok? Estes são os time frames que a gente pode observar, ok? Eu vou trabalhar aqui nos 5 minutos, tá? E, claro, sempre quando eu mudo, ele aqui fica um pouco desconfigurado, então tenho que fazer aquele ajuste aqui que é necessário para eu poder fazer essa negociação, tá bom? Vou fazer aqui o ajuste. Ok. Assim para mim tá bom. Aqui eu consigo escolher qual vai ser o gráfico que eu vou observar. Se vai ser um gráfico de velas ou um gráfico de barras. Podemos escolher também candles vazios, linha, área, linha base, renko, quebra de linha, kagi e pontos e figura também, tá? Basicamente eu trabalho no de velas, que é o clássico assim de trabalho, tá? Que se utiliza assim pela maioria dos traders também. E aqui eu consigo fazer o quê? Consigo traçar linhas, ou seja, eu consigo traçar uma linha de tendência, uma linha com informações, ou seja, eu boto a linha aqui, por exemplo, eu boto esta linha aqui, vou ver aqui a variação, e eu vou colocar, e eu vou ter as informações aqui. Portanto, eu vou ter a variação em termos de pontos e a percentagem, vou ter as barras da medida que eu estou a fazer, ou seja, são 16 barras, 1 hora e 20 minutos, a distância, né, no caso, e os graus de inclinação da minha linha que eu tracei aqui, tá bom? Para remover, eu venho aqui num destes pontos aqui, este ou este aqui, botão direito e vou ocultar, tá bom? Aqui eu consigo só traçar uma linha de tendência, sem essa informação que aparecia antes, por exemplo. Já tracei a linha de tendência. Posso remover aqui. Posso fazer uma linha horizontal, um ângulo de tendência, que é este ângulo aqui, assim, um ângulo de 57 graus, ok? Posso ocultar, posso escolher então qualquer tipo de linha que eu possa traçar para ajudar naquilo que é a minha observação e aquilo que é o meu estudo de gráfico para eu poder fazer uma operação. Importante, até mais fácil, qualquer linha que eu traçar aqui, por exemplo assim, eu consigo vir aqui e remover o desenho. Em vez de clicar com o botão direito em vez de clicar com o botão direito e ocultar, eu posso vir aqui e remover desenho, indicador ou desenho, indicador, tá bom? Então isto é das linhas. Aqui eu consigo traçar um garfo, portanto esses garfos aqui, o garfo interno, o leque de linhas, tá bom? Basicamente eu clico aqui, eu estendo aqui até este preço assim, e daí eu traço estas linhas aqui para ver os vários níveis de preço que eu tenho. Tá bom? Isso pode me ajudar também a traçar várias linhas de tendências e preços que me interessam para eu poder me orientar no gráfico e programar as minhas entradas ou saídas numa operação. Tá bom? Vamos novamente remover aqui um dos pontos, ocultar e já vai desaparecer. Aqui eu consigo escrever qualquer coisa aqui, até vamos escrever alguma coisa que nos ajude até para entender isto. Consigo por exemplo, traçar que o gráfico está numa tendência de alta aqui, agora pegou uma tendência de baixa e consigo programar que o preço vai chegar até aqui. E aqui, se o preço chegar até aqui, no meu desenho, na minha análise, eu quero traçar uma linha horizontal aqui e quando o preço chegar aqui eu até posso colocar uma ordem pendente.
Tá bom? Aqui quando tenho mais que um desenho é mais fácil chegar aqui e remover tudo. Vamos aqui para o texto. Aqui vocês podem incluir comentários, texto aqui, de tudo o que vocês quiserem. Basicamente digitam aqui e vai aparecer o texto que vocês puseram. Tá bom? Portanto, qualquer coisa, qualquer apontamento que vocês queiram fazer para esse instrumento ou qualquer informação que vocês queiram deixar apontado, podem deixar aqui no gráfico também a mesma. Aqui nós temos o padrão, são vários padrões aqui que nós temos, ondas também de Elliott também, que são... portanto, indicadores, linhas que ajudam a vocês também a fazer essa análise de gráfico e descobrirem essas tendências que o próprio instrumento está a seguir para ajudar nas vossas entradas novamente. Aqui vocês têm a posição comprada, a posição vendida, previsão, intervalo de tempo, intervalo de preços, variação de data e preço, que são também ajudas naquilo que vocês vão fazer como investimento. Ou seja, portanto, o fechado aconteceu aqui, o stop foi de X, os alvos são de Y, e então toda essa informação que vocês têm para se basearem naquilo que são as vossas entradas e vocês colocarem, portanto aqui vocês podem sempre fazer o ajuste delas, tá bom? Basicamente aqui são os emojis, né, que a gente fala. Vocês podem colocar em qualquer lugar, colocar aqui, aumentar, diminuir. É algo que eu não dou muita utilidade, na verdade, mas, claro, vocês podem a qualquer momento fazer isso. Temos a régua, que é uma ferramenta bastante importante, até porque se eu quiser saber a variação do instrumento num certo período, é bastante importante. Clicar aqui e depois mexer a régua para, por exemplo, este preço aqui. Daqui eu sei que em estas barras aqui, 28 barras, em 2 horas e 20 minutos, o instrumento movimentou 0,12%. Teve uma variação positiva de 0,12%, ok? Que são 19,49 pontos no Nasdaq. Isso aqui ajuda-me a mim para saber em um dia, por exemplo, qual foi a variação do instrumento e em quantas candles isso aconteceu. Basicamente é isso aqui. Portanto, ocultam também da mesma forma. Aqui a lupa, que vocês podem aumentar o gráfico de um certo período e para voltar ao período inicial, vocês só dão na lupa para diminuir o zoom. Temos aqui o tal cachê, que a gente consegue remover desenhos, remover indicadores ou remover indicadores e desenhos também. Os indicadores a gente também pode adicionar aqui. Indicadores, temos vários indicadores aqui, portanto eu vou adicionar um qualquer, portanto vou escolher o canal de preço, por exemplo. Já está aqui o canal de preço adicionado para mim. Este canal de preço, por exemplo, tudo o que eu adicionar na minha plataforma, eu consigo salvar como um template. Por exemplo, eu gosto sempre de ter o template de canal de preço, que é muito rápido e eu adiciono em qualquer gráfico que eu utilizo. Eu venho aqui em salvar o meu template, vou pôr template canal de preço, ok? E vou salvar ele. Quando eu remover aqui o meu indicador, ele vai remover, tudo bem. Mas se eu quiser colocar novamente o indicador, eu venho aqui, eu vou carregar o layout do gráfico e já vai ter o meu template salvo aqui. Assim que eu clico em cima dele, se vocês podem ver, já veio aqui para o meu gráfico. Então posso salvar vários templates, vários settings de gráfico e trabalhar diferentes instrumentos com os meus templates pré-salvos. Aqui eu vou remover novamente. Aqui eu vou remover novamente o mesmo, tá bom? Vamos remover aqui. Ok? E agora vamos passar para a parte de abrir posições, negociar. Ok? Vamos então fazer este teste aqui. Posso abrir uma ordem tanto aqui em nova ordem, como abrir aqui no menu rápido, em comprar ou vender, ok? Ou mesmo aqui em compra ou venda, ok? Uma coisa até que eu esqueci de mostrar para vocês é aqui este botãozinho aqui, que me mostra
o sentimento do mercado no momento, a variação do instrumento tanto em percentagem como também em pontos, em pips ou pontos, tá bom? Então aqui a gente pode ver até que tem mais vendedores neste momento, 76%, do que compradores, são 24%, tá bom? Então esta ferramenta até é bastante interessante de se visualizar também, vocês podem adicionar aqui só com um clique simples a mesma, tá bom? Passando aqui para a abertura das posições. Eu vou abrir aqui em nova ordem, por exemplo. Eu vou querer abrir... Aqui é muito importante porque se eu clicar em nova ordem, ele vai abrir do euro-dólar. Então eu preciso de clicar aqui, em cima do instrumento. Eu vou inserir o lote que eu quero negociar do Nasdaq. Eu vou querer negociar um contrato. Eu não vou pôr agora take profit e stop loss. Vamos definir depois quando abrirmos a operação. Eu vou fazer uma compra no Nasdaq de um contrato. E eu vou colocar a ordem. Então, como vocês podem ver, a ordem apareceu aqui em baixo. Está aqui a ordem. Não tem stop loss e take profit. Eu vou colocar agora. Então, clico duas vezes rápidas aqui. Ele vai-me abrir novamente para modificar a minha ordem. Então, eu vou colocar um take profit de 16.150 pontos e um stop loss de 15.950 pontos, por exemplo. Aqui, antes de fechar, aqui nós podemos colocar em pontos, como podemos colocar em valor também. Então, se eu posso colocar em preço de variação, posso colocar em pontos, quanto é que ele precisa de mexer, o mercado precisa de se movimentar para executar o meu stop loss ou take profit, ou em valor. Ou seja, eu quero nesta operação o máximo o que eu quero ganhar nesta operação são $120, por exemplo. E o que eu estou disposto a perder são $100. Aqui até $100. Se eu modificar, automaticamente vai aparecer. Aqui eu vou colocar o stop loss e os take profits agora. Então, basicamente, eu vou selecionar aqui. É aquilo que eu quero, realmente estou disposto a perder. Ou vou botar $100, por exemplo. E aqui, basicamente, aquilo que eu estou disposto a ganhar nesta operação, $150. É interessante até porque eu consigo escolher o valor. Eu consigo definir o stop loss ou take profit pelo preço do instrumento ou até mesmo por pontos. Ou seja, quantos pontos precisa do gráfico movimentar para acionar o meu take profit ou stop loss, ou qual é o valor que eu estou disposto a ganhar ou perder nessa operação, ou qual é o preço que eu quero atingir tanto no take profit ou no stop loss. Basicamente é isso. Eu prefiro trabalhar pelo preço, vocês podem trabalhar pelo valor aqui. Ao modificar aqui, vamos logo ver os meus níveis de stop. Tá? Então, basicamente estão aqui os meus níveis de stop. De preço aqui, vai aparecer de preço. Aqui eu consigo configurar aqui os meus níveis de stop. Uma vez que configurei os meus stop loss e take profit, vai aparecer aqui no meu gráfico os mesmos. Como eu afastei bastante eles não aparecem, então tenho que fazer um reajuste de gráfico aqui para que eles apareçam aqui. Eles já vão aparecer aqui, então esta é a minha entrada. Aqui é a minha entrada no azul, aqui, onde eu entrei. Aqui é o preço da minha ordem. E aqui está o take profit e o stop loss. Eu consigo a qualquer momento já não vir aqui para modificar os mesmos. Eu consigo modificar aqui, puxando eles para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. E ele vai automaticamente fazer esta atualização dos meus preços de stop, de take profit e de stop loss. Tá bom? Aqui eu vou ter, portanto, a minha ordem, eu vou ter o preço de entrada, vou ter o tipo de ordem, o horário que eu entrei, vou ter o volume que eu estou a negociar, o símbolo do instrumento, no caso do Nasdaq, o preço de entrada, o stop loss, o take profit aqui, o preço neste momento do mercado, ok? A comissão que eu paguei para esse instrumento no momento e o swap, no caso, se eu ficar posicionado de um dia para o outro, nos cash index, nos pares de moeda, commodities, portanto, todos estes instrumentos sem vencimento têm um swap, tá bom? E se vocês ficarem posicionados, no dia seguinte vai ter um valor aqui a ser cobrado ou então a ser creditado na vossa conta se o swap for positivo, tá bom?
Aqui eu tenho o lucro da minha operação em tempo real, onde aparece aquilo que é o meu gain no mercado no momento. Eu consigo aqui até, portanto, gerir as minhas posições, né? Eu consigo gerir posições, consigo combinar ordens, até é muito interessante porque a conta Active Trader ela é uma conta hedging, quer dizer que se eu agora abrir uma posição de venda aqui, como vocês podem ver, ela vai abrir para mim numa ordem separada da compra, ou seja, ela não vai agrupar no preço médio. Então, se eu agora modificar aqui, por exemplo, aqui até no gráfico eu consigo modificar os lotes, eu aqui consigo fazer 0.5 lotes, por exemplo, tá? 0. E aqui no gráfico eu consigo modificar os lotes, basicamente eu consigo pôr um lote e 1.4 lotes, tá? E fazer uma nova venda. Então eu vou vender novamente, como vocês podem ver, eu já tenho 3 ordens aqui. O interessante aqui no gerir posições, pessoal, é que eu consigo combinar ordens para fazer preço médio, tá? Então consigo pegar uma ordem de compra com uma ordem de venda, consigo encerrar elas uma com a outra e o que sobrar de lotes para mim vai fazer o preço médio desse encerramento. Então eu consigo combinar ordens, eu consigo combinar esta ordem com esta, tá? Então aqui vendi 1.40 contratos e eu aqui comprei um contrato. Se eu fechar a ordem 6666301 com a ordem 6666325, ó, fechar aqui. Automaticamente eu fiquei com 0.40 contratos e fechei no preço médio das duas ordens, ok? O que eu consigo fazer também? Eu consigo também consolidar ordens. Ou seja, consolidar ordens seria consolidar no preço médio. Ou seja, eu vou consolidar esta compra com esta venda. Basicamente vai fazer o encerramento das ordens que eu tenho ali, todas as ordens que eu tenho, vai consolidar os lotes de venda e os lotes de compra, vai juntar num só e vai fazer as devidas compras e vendas no mercado e vai sobrar os lotes aqui que não conseguiram ser consolidados, ou seja, que sobraram, tá bom? Então sobrou uma venda de 0.40 contratos no Nasdaq. Aqui eu consigo fazer o quê? Eu consigo também, para fechar uma ordem, eu posso fechar aqui. Fecho aqui no X, no Xzinho eu consigo fechar a ordem, eu fecho aqui a ordem, tá bom? Então, eu vou abrir novamente para vocês verem, por exemplo, aqui no X com este tracejado aqui em cima, eu consigo fechar parcial essa ordem. Ou seja, eu tenho um contrato, eu posso fechar só 0.2 contratos, perdão. Aqui, sobrou 0.80. Eu consigo sim também replicar a minha ordem. Ou seja, eu clico aqui e ele vai replicar a minha ordem. Tá? Ele vai replicar a minha ordem aqui. Ou seja, se eu clicar aqui em cima outra vez, vai replicar a minha ordem. Estão vendo aqui? Já replicou a minha ordem. Ó. Aqui eu encerro, aqui eu encerro, aqui eu posso encerrar também. Basicamente, aqui vocês podem também botar os preços no gráfico em porcentagem. Em vez de vocês visualizarem o preço, vocês visualizam em porcentagem. Ou seja, aqui aparecem as porcentagens. Aqui vocês têm o horário da plataforma, que é o horário central europeu, sempre. Ok? E, portanto, aqui vocês têm o vosso histórico, que é as vossas operações que vocês fizeram aqui, por exemplo, no dia de hoje. Vocês têm nos últimos 3 dias, a última semana, o último mês. Portanto, aqui também nas 3 linhas vocês conseguem personalizar a coluna, ou seja, botar aqui o swap, o preço, o horário ou retirar. Portanto, informações que vocês queiram ou não visualizar. Tá certo? Uma coisa que a gente tem a observar aqui também, que é quando a gente abre uma ordem, por exemplo, de um contrato no Nasdaq de compra, ok? Aqui eu consigo ver o gráfico de Pisa já em ação. Então, eu consigo ver a margem que eu estou a utilizar na minha conta para abrir essa operação de um contrato. Aqui até uma margem absurda, né? $16.041,72, que é o preço real do instrumento que eu entrei aqui, porque a minha alavancagem está 1:1. Eu estou a negociar com o meu próprio capital. Claro que vocês podem usufruir de uma alavancagem máxima de 1:200, o que, claro, vai reduzir essa margem 200 vezes, basicamente. Tá bom?
Aqui vocês podem ver a margem que eu paguei para abrir essa operação aqui, ou todas as operações que eu estou a negociar, a margem livre que eu tenho neste momento depois de abrir essa operação e o nível de margem, que é em porcentagem, que no caso vocês vão ver qual é o nível da vossa margem e vão ter sempre atenção que esse nível de margem nunca pode cair abaixo de 50% para que não aconteça o encerramento das suas operações devido à questão da proteção de saldo negativo e a questão de risco da sua conta, por se tratar de instrumentos também de alto risco e a utilização da própria alavancagem. Tá bom? Como vocês podem ver aqui, vocês têm um margin call. Quando esta setinha aqui vier para aqui, ou seja, se vocês tiverem um prejuízo grande na sua operação, esta seta vai se movimentando para aqui e ela vai chegar até o margin call, que é este ponto aqui, o margin call. Aqui vocês vão receber uma notificação que a sua conta já está a entrar em margin call, que é abaixo dos 100% de margem livre. E aqui é onde acontece o stop out, ou seja, se esta seta chegar até aqui, as suas operações vão começar a ser encerradas uma a uma, ou se tiver só uma, vai ser encerrada essa operação para proteger o seu capital e evitar perdas maiores, tá bom? Basicamente, esta plataforma tem também uma ferramenta muito interessante, no caso, muito interessante, que é, eu posso comparar, por exemplo, o Nasdaq com o dólar, por exemplo, com o euro-dólar. Está aqui. Por exemplo, eu vou clicar em comparar, vou digitar euro-USD e eu vou comparar eles. Basicamente aqui, pessoal, vocês conseguem observar o Nasdaq e por cima vocês conseguem ver o movimento do euro-dólar em paralelo. Então consigo fazer basicamente uma comparação com aquilo que foi a movimentação do Nasdaq e o que é que o euro-dólar naquele momento fez, como é que ele agiu, tá bom? Então aqui, se eu tiver uma notícia, por exemplo, se eu tiver um CPI, eu consigo ver no CPI o que é que aconteceu com o Nasdaq e o que é que aconteceu com o euro-dólar naquele momento, tá bom? Isso aqui também é uma ferramenta bastante utilizada, né? Eu consigo aqui também removê-la em remover indicador, tá? Eu vou encerrar esta posição aqui. Ou vou tirar este Nasdaq daqui. Eu não quero ver o nome do instrumento. Está aqui o nome do símbolo, eu não preciso de ver. Está aqui já para mim. Aqui, esta bolinha verde aqui é o mercado aberto. Tá? Eu consigo ver se o mercado está aberto, se não está aberto. Esta setinha aqui que me ajuda sempre, onde eu clicar eu consigo saber os preços. Aqui também tem sempre esta informação. Aqui vocês podem ver a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento, como também a variação. Então, se eu vier para cima desta candle aqui, eu vou ver que a abertura foi 16.040,39, a máxima da candle foi 16.043,84, a mínima foi 16.028,99, o fechamento aconteceu nos 16.029,13, e teve uma variação da candle em si de 0,07% negativos, tá bom? Porque é uma candle de baixa, como vocês podem ver. Se a gente pegar uma candle de alta, é a mesma coisa, temos os indicadores, os valores, e temos a variação de 0,05 positivos, nomeadamente nesta candle aqui. Ok? Então, basicamente, estas são as definições e ferramentas que vocês podem utilizar na Active Trader. Tem uma coisa até bastante interessante aqui, que é a questão de divisão de gráficos. Eu posso visualizar 2 gráficos vertical, 2 gráficos na horizontal, posso verificar também ter 3 gráficos, 4 gráficos, 5 gráficos, 6, 8 gráficos e também em diferentes formas. Aqui até vamos testar este aqui. Este aqui até acho que fica melhor, o vertical. Então eu tenho o Nasdaq aqui e aqui eu vou querer o euro-dólar, por exemplo. Então já tenho aqui o Nasdaq, tenho o euro-dólar. Estou a ver o Nasdaq aqui, eu posso fazer uma compra aqui rápida. Eu tenho aqui o euro-dólar, que eu tenho uma oportunidade de venda. Eu vou vender aqui já o euro-dólar. Então fica muito ágil esta plataforma, pessoal, bastante ágil para vocês trabalharem. Aqui, até uma coisa bastante interessante aqui é que eu posso tirar uma imagem da minha tela, tirar essa imagem e basicamente se eu pegar este link aqui e enviar para um amigo meu ou entrar numa comunidade, eu consigo mostrar para a comunidade aqui
o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou a visualizar os meus gráficos e quais são as minhas entradas aqui, até tudo isso que eu consigo projetar, tá bom? Então basicamente é isto, pessoal. Esta é a nossa Active Trader com a integração da TradingView, várias ferramentas. Fiquem à vontade de abrir uma conta também simulador, ou até na própria conta real vocês podem fazer o setup do gráfico. Mexam à vontade, adicionem tudo aquilo que vocês querem ver nessa plataforma e aproveitem o funcionamento dela, que ela é bem ágil, bem intuitiva, é fácil de se trabalhar com ela e é algo que vocês conseguem explorar ao máximo e sentirem exatamente essa confiança que existe nas negociações aqui no nosso Home Broker. Muito obrigado pela vossa presença aqui, por assistirem a este vídeo. Espero ter ajudado bastante naquilo que é os vossos investimentos aqui na corretora. E também, se houver alguma dúvida, fiquem à vontade de contactar o nosso suporte 24 horas por dia. Nós estamos aqui disponíveis nos dias úteis para vocês, para ajudar naquilo que é o vosso sucesso aqui na corretora. Obrigado. Tchau, tchau.